Graça e paz a todos. Eu não ouvi direito. Graça e paz? Amém. Amém. Irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui hoje, nessa igreja tão querida, que faz parte da minha vida, parte da história da minha família. Talvez nem todos aqui me conhecem, quer ver? Quem aqui me conhece, levanta a mão. São poucas as pessoas que me conhecem, né? Eu tenho uma caminhada de alguns anos com a Igreja Presbiteriana da Glória. Eu sou casado há 16, talvez há 14 anos. Há 14 anos. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Eu estava morando aqui no Espírito Santo. Thaís, a minha esposa, é daqui, de Vila Velha. Não sei se vocês já perceberam pelo meu sotaque, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu sou paulista do interior, mas sou flamenguista, tá? Eu sou um paulista do interior flamenguista, né? Então, sou filho de mineiro e vim morar aqui em Vila Velha. E daqui, algum tempo, eu frequentei aqui alguns cultos. Na época, o pastor Pedro, uma bênção na minha vida. E o pastor Davidson, da Igreja Memorial, também estava acompanhando o meu processo ministerial. Até que um dia, aqui nessa igreja, o reverendo Roberto Brasileiro veio pregar. Eu acho que era aniversário da Igreja da Glória, eu não lembro. E ele me convidou para ser pastor em Bonito, no Mato Grosso do Sul. E aquilo para mim foi um choque. Eu confesso para os irmãos, hoje, depois de 14 anos, que de início eu não queria ir para lá, porque onde já se viu ir para um lugar quente, pequeno e longe, né? Mas Deus nos levou. Deus nos levou para Bonito e desde então a Igreja da Glória participou do nosso ministério. Ali, o tempo que nós estivemos ali, eu lembro que quando o nosso filho nasceu, João Davi, que estava aqui na frente de 12 anos, a igreja contribuiu muito nisso tudo, para o enxoval dele. E a gente lembra disso com muito carinho. Eu e a Thaís, a gente veio conversando isso no carro. Eu lembro quando deu uma chuva no Mato Grosso do Sul, a nossa casa destelhou. E a Igreja da Glória prontamente nos mandou uma oferta para a gente arrumar o telhado da casa. A oferta não ficou para o telhado, mas ficou para a reforma da casa. Eu lembro até hoje disso. E eu saindo de Bonito, fui trabalhar em Atibaia, na revitalização de uma igreja. E a Igreja da Glória também foi nossa parceira. A gente tem muito a agradecer, né? Já rodei um pouco, rodamos, né, Thaís, um pouco. A Thaís está ali sentadinha, as crianças saíram, os três. Fomos para Atibaia, fomos para Curitiba. O Lucas nasceu em Curitiba, é um loirinho, né? Já tem cara de curitibano. E de Curitiba eu recebi o convite, por último, de ir para São Paulo, capital. Então, eu estou em São Paulo, capital, já há quase 6 anos, na Igreja Presbiteriana de Gianópolis, ali do lado do Mackenzie, em São Paulo. Temos trabalhado ali com bastante jovens universitários, mas, por último, Deus tem nos dado um desafio, a igreja tem crescido muito. E nesse crescimento, Deus tem trazido famílias para a igreja, famílias. Algo muito novo para a igreja, que era uma igreja formada por jovens universitários, né? O conselho todo é de filho de pastores. E para se ter uma ideia, eu sou o mais velho do conselho da igreja, né? Eu sou o mais velho, eu estou com 42 anos e o meu presbítero mais velho tem 36, filho de pastor, né? A minha diaconia toda é de filhos de pastores. Eu devo ter uma média de uns 40 filhos de pastores na minha igreja, de todo o Brasil, né? Que vem estudar em São Paulo, trabalha em São Paulo, casa em São Paulo e fica em São Paulo. Então é uma igreja, o desafio é que 90% da igreja não são de paulistanos, é de gente do Brasil inteiro. Eu tenho do Nordeste, eu tenho de Minas, eu tenho do Sul, do Mato Grosso do Sul, eu tenho de toda a região, de Goiás, né? Jovens, né? Em São Paulo, nós recebemos a Giovana, que é a nossa última, né? Vocês viram aqui pequenininha, fez 3 aninhos ontem,
a Gigi, né? E a fábrica parou, né? Então, ficamos eu, Thaís, João, Lucas e Giovana. Estamos aqui passeando um pouco, né? Eles estão vendo os familiares, e é uma alegria para nós estar aqui, compartilhando a palavra com os irmãos. E eu fiquei pensando, o que trazer para os irmãos? De início, eu queria trazer uma palavra missionária, porque, aliás, eu fui missionário, e não sei o que o futuro me aguarda, mas Deus colocou no meu coração falar a respeito de outra coisa. E Deus começou a me incomodar para falar sobre a história de uma conversão. História de uma conversão. Inicialmente nós vamos ler Atos, capítulo 9, do versículo 3 até o versículo 9. Mas nós vamos caminhar por todo o capítulo 9, olhando sobre a conversão do apóstolo Paulo. Então, vamos inicialmente, Atos, capítulo 9, de 3 a 9. Eu vou ler na minha versão aqui, é a nova versão internacional, a NVI, mas eu creio que os irmãos vão poder acompanhar. Atos 9, de 3 a 9, a palavra diz assim. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, te agradecemos por esta noite, ó Deus. Obrigado pela tua igreja que se reúne para te adorar, para orar e para ouvir a tua voz. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos entender as maravilhas da Tua lei. O Senhor conhece cada coração presente aqui, ó Deus. O Senhor conhece cada necessidade e cada luta de cada irmão. E é por isso que nós pedimos ao Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito fale conosco. Que haja edificação e que haja transformação para a honra e glória do Teu nome. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu particularmente gosto muito de ouvir sobre histórias de conversão. Quem não gosta de ouvir? E algumas delas são bem impactantes. Talvez a sua história seja uma história impactante de quando você veio até Jesus. Talvez você tenha uma história que, se você chegar aqui na frente e trazer o seu testemunho, as pessoas vão chorar e vão sair daqui impactadas sobre o que Jesus pode fazer com uma vida. Mas existem outros que têm uma história de conversão mais simples. Não aquela história que vai impactar tanto, mas de alguém que vai dizer que um dia entregou a sua vida para Jesus e lembra de detalhes. Eu lembro da minha história de conversão no dia 29 de dezembro de 1996. Não foi uma pregação impactante, mas simplesmente quando terminou, eu vi que eu não tinha Cristo e que eu precisava me dobrar, e naquele dia eu me ajoelhei e entreguei minha vida para Jesus. Não houve algo extraordinário, pelo menos aos nossos olhos, mas houve um milagre de uma conversão. Talvez a sua história seja assim. Já outros, há pessoas que nem se lembram de quando se converteu.
É muito comum, quando nós conversamos com filhos de crentes, muitos vão dizer: olha, pastor, eu não lembro da minha conversão, eu lembro que aconteceu quando eu era criança, e você não lembra, mas sim, você é um crente no Senhor Jesus, apesar de não se lembrar da sua conversão. Nós acabamos de ler aqui o relato da conversão do apóstolo Paulo. Talvez a conversão que mais tenha impactado o início da história da igreja. Naquele momento, ele ainda não era chamado de Paulo, ele era chamado de Saulo. Nós vamos ver ele somente ser chamado de Paulo a partir do capítulo 14 de Atos, mas até então ele era chamado de Saulo. E o capítulo 9 está cheio de relatos que marcam a vida de uma nova criatura em Cristo. E esta sessão aqui, do capítulo 9 das Escrituras, nos mostra as experiências e atividades de um novo cristão, mas também de algumas armadilhas e lições que um novo cristão deve aprender antes que ele seja usado de maneira eficaz por Cristo. E nós veremos hoje que levou anos. E aqui, para nós que lemos rapidamente o livro de Atos, muitas vezes nós não entendemos, mas nós veremos que levou anos para Saulo chegar ao lugar onde ele foi usado como um grande instrumento nas mãos do Senhor. E qual é a primeira lição que nós tiramos aqui? Nós vamos usar somente 2 pontos, mas em cada ponto nós vamos ter subpontos. Eu gostaria que você prestasse atenção. E o primeiro ponto é o que eu chamo de novas experiências em Cristo. Novas experiências em Cristo. Versículo 10 e versículo 11, olha o que diz Atos 9, 10 e 11. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Após a conversão de Saulo, Jesus então aparece numa visão a um crente simples, um discípulo chamado Ananias. E ele diz o seguinte: vá até a rua direita, na casa de Judas, e pergunte a respeito de um homem chamado Saulo de Tarso. Lembra que Saulo, ele ficou cego após a sua conversão, ele foi levado para Damasco pela mão, e Deus aparece numa visão a Ananias dizendo: vá até ele. Ananias era um cristão em comunhão com Cristo. E quando o Senhor fala com ele, é interessante que ele é obediente, porque ele vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E qual foi então uma das primeiras experiências de Saulo agora como um novo cristão? Saulo, ele experimenta a vida no corpo de Cristo. Ele conhece 2 cristãos logo no início da sua conversão, um chamado Ananias, que vai até ele, e outro chamado Judas. Ou seja, ele foi ministrado por 2 cristãos, 2 homens que ele não conhecia. Nós não sabemos nada, ou não sabemos quase nada sobre Ananias, e muito menos a respeito de Judas, mas nós sabemos que eles foram homens usados por Cristo para ministrarem a Saulo. A história da igreja, ela está repleta de casos em que cristãos famosos, eles foram alcançados e ministrados por cristãos desconhecidos. Quando nós lemos a história, por exemplo, de John Wesley e a sua conversão, John Wesley já era pastor. John Wesley estava num navio rumo aos Estados Unidos, o navio estava cheio de morávios. Lembra que os morávios eram missionários? John Wesley, ele estava ali
e um morávio, um homem simples, estava lendo o prefácio do livro de Romanos, do comentário de Romanos de Lutero, e aquilo impactou a vida de John Wesley. E ninguém sabe quem era esse morávio. Quando nós lemos a história do maior evangelista do século retrasado, Moody, ele foi desafiado por um professor de escola dominical, enquanto ele trabalhava numa loja de sapatos, ele era sapateiro. Ninguém sabe quem era esse homem, mas após a sua conversão, ele foi um dos maiores evangelistas da história. Charles Spurgeon, um dia de muita neve na Inglaterra, ele vai até uma igreja metodista, e naquele dia, quase ninguém conseguia chegar naquela igreja metodista, de tanta neve que tinha, e quando ele entrou, ele sentou naquela igreja, e um homem inculto, um diácono daquela igreja, ele estava pregando, porque o pastor não conseguiu chegar, e ele pregava aquele texto de Isaías, que dizia o seguinte: olhai para mim, sede salvos. Naquele dia, Spurgeon foi impactado, ele se converteu, e se tornou o príncipe dos pregadores. E quase ninguém sabe quem era aquele diácono que pregava naquele dia. Então nós vemos aqui novos conhecidos, mas também nós chamamos aquilo que nós vemos de novas comunicações. Por quê? Versículo 11, a parte B e 12, ele vai dizer o seguinte: ele está orando, e numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Olha só, Saulo, como novo cristão agora, ele estava orando. Embora ele fosse um fariseu, ele orava. O costume era que os fariseus oravam até 3 horas por dia, com rituais e tradições, mas Deus não ouvia a oração de um fariseu, porque eles não tinham o coração convertido. João 9,31 diz assim: sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Saulo sabia o que era orar, mas até então as suas orações não eram ouvidas, mas agora ele estava orando. E uma das marcas de um verdadeiro cristão é o desejo de orar. Ele passa agora a ter uma marca no seu coração, que é o habitar do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vem morar em nós, nós começamos agora a ter intimidade com o Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15 e versículo 16, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando nós nos convertemos, nós temos novos relacionamentos, mas nós temos um relacionamento que é com o Pai, que nós podemos conversar agora através da oração. Mas nós também passamos a ter um novo propósito para viver. Olha versículo 13 a versículo 15, o que diz. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Versículo 15 agora. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Ananias estava relutante por causa da reputação do apóstolo Paulo. Ele havia matado, ele havia arrastado famílias de dentro de suas casas, perseguindo o evangelho. Ele havia feito mal aos crentes de Jerusalém. Como assim até lá? Mas no entanto, Saulo, que mais tarde seria chamado de Paulo, ele tinha agora um novo propósito de vida. E Ananias foi escolhido para levar essa mensagem até Saulo. Ele era um vaso especial escolhido para levar a mensagem de Cristo aos homens. Primeiramente aos gentios.
os de fora de Israel. Segundo aos reis, Paulo falou perante governadores, procuradores e até diante do imperador de Roma. E terceiro, ele deveria ministrar aos israelitas de fora da Palestina. Mas nós vemos também aqui um novo fardo, porque o versículo 16 diz assim: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Como novo cristão, Saulo teve que aprender que ele foi chamado para sofrer pelo nome de Cristo. Ele iria agora levar o evangelho a um mundo hostil. Ele iria encontrar oposição que iria lhe causar sofrimento e até a morte. Ser cristão envolve sofrer por Cristo, e talvez esta seja a maior dificuldade da igreja atual entender. Talvez por causa da teologia da prosperidade. Mas olha o que diz a carta da alegria. Filipenses, que é a carta da alegria, que diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 1, no versículo 29 de Filipenses. Ele diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio. Olha só, privilégio. Mas qual privilégio? De não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Um novo fardo agora o apóstolo Paulo tinha. Mas ele tinha um poder, um novo poder agora, junto com ele, que o versículo 17 diz assim: então Ananias entrou na casa, impôs a mão sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Por quê? Para ser eficaz no serviço de Cristo, suportar sofrimentos, ele tinha que ser cheio do Espírito. O Espírito Santo seria o seu poder para viver uma vida cristã. Mas tem algo muito bonito que eu vejo aqui nesse versículo. É quando Ananias entra, Ananias chama Saulo de irmão. Irmão Saulo. Isso deve ter sido um conforto para Saulo, por quê? Por causa da sua posição em favor de Cristo. Com certeza, as suas antigas amizades, o seu antigo trabalho seria cortado de sua vida. Ele precisava de palavras como essa, irmão Saulo, para saber que ele era amado e aceito agora como um irmão em Cristo, até porque ele perseguia a igreja. Mas nós vemos aqui o que eu chamo também de um novo compromisso. Versículo 18 diz assim: imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Como um novo cristão, Saulo agora recebe o selo da sua nova fé, que é o seu batismo. E uma das marcas de um novo cristão é que ele professa a sua fé publicamente. O que a gente pode tirar de lição aqui? Pelo menos desses primeiros versos que nós vimos aqui no texto. Eu creio que é algo parecido com a nossa vida. Como assim? No início da conversão, Deus coloca pessoas desconhecidas diante de nós. Tanto aquelas pessoas que nos evangelizam, como também aquelas pessoas que estão nos servindo. Talvez você, quando entrou aqui, primeira vez na igreja, você não conhecia as pessoas que estavam à sua volta. Mas Deus coloca pessoas estranhas diante de nós. E essas pessoas, elas nos chamam de irmão
em Cristo. Algo muitas vezes estranho, quando alguém chega diante de mim e fala assim: ô irmão, tudo bem? Como é que você está? E você é chamado de irmão agora. Você se lembra quem te levou para Cristo? Você se lembra quando você entrou na igreja e você era um estranho dentro da igreja? É assim que acontece com as nossas vidas também. E nós começamos a aprender a orar agora. Talvez tenhamos medo de orar. Eu lembro, na primeira vez que eu fui convidado para orar em público na igreja, e talvez você está sentado aí, morrendo de medo, porque vai que o pastor me chama para orar diante do culto e eu tenho vergonha. Mas nós começamos a aprender a orar. Às vezes eu não oro tanto em público, mas eu oro na minha casa, eu oro com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus netos, e nós começamos a sentir prazer em orar. Antes da minha conversão eu mal orava. E agora eu começo a orar, e eu sinto algo diferente dentro de mim, porque o Espírito Santo passa a habitar o meu coração. Eu fazia algo errado, e tudo bem, mas eu faço algo de errado hoje, e alguma coisa acusa que eu estou errado, e é o Espírito Santo dentro de mim. A minha vida tem um propósito. Eu preciso testemunhar de Cristo, eu tenho um fardo sobre as minhas costas. Por quê? Porque muitos não entendem quando eu virei crente. Porque é assim que vão dizer lá fora. Como assim? Você é crente? E muitas pessoas começam a virar as costas para a gente. Muitas vezes familiares, amigos, colegas de trabalho, porque agora eu sou crente e eles não querem saber de conversa comigo. Eu creio que antigamente ser crente era um problema porque nós saímos do mundo. Talvez hoje falar que é crente é um motivo de vergonha de tantos escândalos que tem aí fora das pessoas olharem para a gente. Eu tenho um poder agora. Eu tenho um Espírito Santo dentro de mim que me selou. Eu também fui batizado, eu fiz a minha profissão de fé, eu vim na frente da igreja mostrar que eu sou um seguidor de Cristo. Você já passou por tudo isso? Isso faz parte da sua história. Então vem, segunda lição, que eu chamo de novas lições em Cristo. E a primeira delas é a necessidade de comunhão. Olha o que diz o versículo 19, parte B dele, diz assim: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Saulo aprendeu a necessidade agora de uma comunhão cristã logo no início. Ele entrou em um grupo de cristãos e passou ali um tempo com eles. E estar em estreita associação com outros cristãos é uma das ações mais importantes que um novo cristão pode fazer. Infelizmente, devido à pandemia, pós-pandemia, as nossas igrejas, felizmente, nós tínhamos recursos para vermos os cultos de nossas casas. E louvado seja Deus por isso. Eu lembro que, eu creio que vocês passaram mesmo aqui, domingo após domingo, nós tínhamos que gravar, não sei, na nossa igreja a gente gravava um sermão, gravava o louvor, gravava a liturgia, montava tudo. Domingo, 6:30 da noite, a gente mandava o culto para todo mundo e todo mundo assistia de casa. Bênção, bênção. Mas isso começou a gerar uma outra coisa, e eu creio que a igreja que deve ter passado o mesmo que várias das nossas igrejas têm passado, é que muita gente acha que quando ela está de casa, ela participa do culto. Eu costumo dizer lá na minha igreja, pastor, que quando você não vem na igreja porque não quer, e fala, eu vou assistir o culto de casa, você não participa do culto, você simplesmente assiste o culto. E tem muita gente achando que é crente atrás de um eletrônico dentro de casa.
E às vezes por motivos bobos. Hoje o meu dia foi tão cansativo, não vou na igreja não, vou ficar em casa. Tem tanta coisa para fazer. Dia do Senhor é dia de se programar para estar em comunhão com os irmãos. Eu sou de fora, não sei o que se passa aqui dentro, né? Eu não conheço a história de ninguém, mas culto é participativo, é comunhão com os irmãos. Mas não somente isso, nessas novas lições, nós vemos a necessidade de um conhecimento correto. Olha o que diz versículo 20 a versículo 22, diz assim de Saulo. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? Então veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. É interessante. Ele passa ali os dias com os irmãos e imediatamente ele começa a pregar a respeito que Cristo é o Filho de Deus. Significa que ele prega que Cristo é o Messias prometido do Antigo Testamento. Mas aparentemente ele não teve muito sucesso, aparentemente. Talvez porque ainda Saulo não tinha um preparo adequado, as pessoas sabiam quem ele era também, ele foi um perseguidor da igreja, ele estava crescendo, ele estava se fortalecendo, mas ainda despreparado e talvez não era maduro o suficiente. E nós vemos a necessidade de um preparo, a necessidade de um discipulado. E olha o que ele diz no versículo 23, só a primeira parte diz assim, decorridos muitos dias. Que tempo é esse o qual o apóstolo, aqui Lucas está dizendo a respeito do apóstolo Paulo? Quando ele diz decorridos muitos dias, ele se refere ao tempo em que Saulo passa na Arábia. O próprio apóstolo vai dizer isso lá em Gálatas depois. Olha o que ele diz, Gálatas 1, de 15 a 18, ele fala a respeito desse decorridos muitos dias. Ele diz assim, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém, para ver os que já eram apóstolos, antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. O apóstolo Paulo, ele precisava de mais treinamento, ele precisava de um conhecimento correto sobre o cristianismo, para ele ser mais eficaz na causa de Cristo. Então, ele parte para um treinamento no deserto, e ele fica 3 anos no deserto. De imediato, quando nós lemos, parece que nós não vemos isso, mas o apóstolo Paulo, ele se converte, e ele vai para o deserto ficar a sós com Deus. Ele era um legalista, um fariseu legalista, e ele tinha que entender a respeito mais do evangelho da graça. Isso me faz lembrar o tempo de seminário. Nós nos convertemos, nós somos enviados para o seminário, e ali nós passamos também alguns anos. Mas tem a outra parte, que é o que eu chamo de necessidade de humildade. Versículo 23, a parte B, até o versículo 25 diz assim: os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Ele já voltou. Decorridos muitos dias, ele está na Arábia. Então agora ele volta para Damasco, e o texto continua aqui. Os judeus decidiram em comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles,
Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Depois de 3 anos de estudo na Arábia, Saulo retorna para Damasco e ele retorna pregando a Cristo. Ele sai pregando a Cristo, não tem um bom resultado. Ele vai para o deserto, ele estuda. E agora ele volta pregando a Cristo, certamente mais confiante. Mas ele tinha muita coisa para aprender ainda. E talvez algumas lições básicas. Ele estava com o seu diploma aqui de mestre do deserto. E o que foi que ele fez? Ele causou problemas. O apóstolo Paulo causando problemas. Ele queria mostrar o quanto poderia fazer por Jesus, mas em vez disso, ele foi colocado dentro de um cesto e ele teve que fugir de Damasco. Gente, que fracasso o ministério do apóstolo Paulo. Por quê? Ele tinha preparo, mas sabe o que faltava? Humildade. Ele tinha preparo, mas ele precisava aprender que ele precisava de Cristo para realizar o seu ministério. Mas não somente isso, ele tinha que entender que o principal ministério dele não era entre os judeus, mas era entre os gentios. Ele estava numa luta. E confesso que quando eu olho para esse quadro do apóstolo Paulo, eu olho para a minha vida. A gente vai para o seminário. A gente estuda no seminário, a gente estuda grego, a gente estuda hebraico, a gente estuda teologia, a gente faz monografia, TCC, e a gente sai do seminário achando que a gente vai salvar a igreja de Cristo. Que eu tenho as soluções para a igreja de Cristo. Você não imagina o quanto eu estudei, e quando a gente chega na igreja, a gente causa problema na igreja. A gente causa problema, porque muitas vezes falta a humildade na nossa vida para a gente entender que a gente precisa de Cristo. Mas muitas vezes o que nós sofremos é a rejeição. Mas graças a Deus pelo encorajamento. É o que nós vemos aqui, versículo 26 e versículo 27. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir os discípulos. Olha só, ele desceu no cesto, ele vai para Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, ele tentou reunir os discípulos, mas olha, todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Nada estava indo bem após o treinamento do apóstolo. Ele vai para Jerusalém, ele vai ficar cerca de 15 dias ali, mas nenhum cristão, incluindo os apóstolos, queria se encontrar com ele. Você não é bem-vindo aqui. Eles se recusaram a acreditar que ele havia sido verdadeiramente salvo. Mas aparece um homem ali, chamado Barnabé. E todos nós gostamos, e talvez conhecemos a história de Barnabé, que era maduro o suficiente, e ele enxergou Saulo como um irmão em Cristo, e ele vai ser o padrinho dele ali, vai apadrinhar ele diante dos outros apóstolos. Graças a Deus por um homem como Barnabé, que acreditava mesmo em Saulo de Tarso, que no passado foi um assassino de cristãos. Graças a Deus por homens dessa maneira. Eu me lembro, eu com 27 anos de idade, 27 para 28 anos de idade, recém-formado, recém-casado, eu estava aqui no Espírito Santo, e eu olho para essa fase da vida de Paulo, eu lembro muito da minha fase. As portas estavam se fechando em todos os lados para mim. Em todos os lugares, as portas se fechando ministerialmente. E eu lembro que eu não sabia o que fazer. Aí Deus colocou no meu caminho o reverendo Davidson. O reverendo Davidson me apresentou o reverendo Pedro. E como eu louvo a vida
Eu louvo a Deus pela vida desses dois homens, que me acolheram, e foi aqui, numa sala aqui, do lado, numa reunião junto com o reverendo Roberto Brasileiro, que ele me convidou para ir para Bonito, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Apesar de no início eu estar relutante. Deus me levou, eu dizia o seguinte, eu costumava dizer o seguinte, meus irmãos. Eu falava que eu nunca queria morar em lugar pequeno, quente. E que eu não queria ter conta no Banco do Brasil. E que o último carro que eu ia comprar na minha vida era um Fiat Uno. Fiat Uno eu achava barulhento. Sabe aquele Fiat Uno mais antigo? Que você está andando, ele... nas curvas, gente, carro barulhento, né? Aí, Deus me mandou para onde? Bonito. 40 graus na sombra, faz. Bonito. Chegou em Bonito, 18 mil habitantes. Qual é o banco que eu tive que abrir conta? Banco do Brasil. Eu era office boy, eu tinha motivo. Na minha adolescência eu fui office boy. Se tem alguém que trabalha no Banco do Brasil aqui, fui para Bonito, Banco do Brasil. E o reverendo Davidson fez 2 ônibus do pé na estrada aqui e levou para Bonito. Chegou lá, os irmãos, pastor, nós vamos te dar um carro. Eu fazia tudo de bicicleta. Aí eu lembro que ele me ligou e falou assim, Davi, que carro você escolhe? Eu falei, nossa, vou poder escolher, né? Falei, pastor, um Corsinha Classic tá ótimo, né? Beleza. Aí no dia que eles compraram o meu carro, falaram, pastor, seu carro está no Orkut, entra para você ver. Quando eu entrei no Orkut, tinha lá um Fiat Uno. O que Deus vai fazendo com a gente? Ele vai quebrando a gente precisa de humildade. Mas graças a Deus por encorajamento. Deus levantou esses 2 homens aqui. E quando eu cheguei no Mato Grosso do Sul, Deus colocou um outro homem no meu caminho, que caminhou muito comigo, que é o reverendo Adoniran Judson. Esses homens foram homens que caminharam do meu lado, mesmo diante de todo o meu orgulho. Nós precisamos de encorajamento. E Deus vai colocar pessoas do nosso lado. Você tem sido o encorajador de outras pessoas? Ou você se lembra de alguém que se colocou ao seu lado para lhe trazer encorajamento, mesmo quando você estava errado? Nós precisamos cumprir a vontade de Deus. A necessidade de cumprir a vontade de Deus. Versículo 28 e 29 diz assim. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Talvez as coisas começaram a acalmar diante dos discípulos, depois que Barnabé coloca ele diante dos discípulos. Então está na hora de eu sair para pregar mais uma vez. O apóstolo Paulo, ele sai para pregar, para falar com liberdade, discutindo com os judeus. Qual foi o resultado? O texto diz que eles tentavam matá-lo. Saulo ainda não havia aprendido a lição. E olha o que o texto diz, continuando, diz assim, sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Que situação! Os irmãos pegaram agora ele, tiraram ele de Jerusalém, saíram com ele. E é interessante que ele conta depois no capítulo 22 de Atos, que o próprio Senhor Jesus pediu que ele saísse de Jerusalém. Olha o que diz, do versículo 17 ao versículo 21, diz assim, quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase, e vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse,
vá, eu o enviarei para longe, para aos gentios. Irmãos, o Senhor aparece para ele e vai dizer para ele o seguinte: o seu lugar não é em Jerusalém. Você é o apóstolo dos gentios. Mas Saulo começa a discutir com o Senhor. Ali no êxtase, gente, se eu tivesse um êxtase, eu acho que eu ia ficar, meu Deus do céu. E no êxtase dele, ele vai dizer: mas Senhor, eles sabem quem eu era. Então, se eu ficar aqui, eu sou a melhor opção. Eu sou o cara para pastorear a igreja de Jerusalém. Ele ainda não havia aprendido a lição, a humildade. Mas Deus tinha outros planos para ele, e era entre os gentios e bem longe. Guardem isso. Saulo teve que aprender que tudo que é importante na vida é o programa de Deus para ele. Ele não tem que acrescentar nada para tornar bem-sucedido o plano de Deus na sua vida. Tudo o que ele precisava era de Cristo trabalhando nele e por meio dele. Mas ele não obedeceu. Ele não saiu. Mesmo quando Deus falou para ele: saia. E o texto diz que os discípulos saíram com ele e o enviaram para Tarso. O que acontece quando Paulo é enviado para Tarso? Eu não sei com detalhes, porque a Bíblia se cala. Talvez ali ele deve ter pastoreado alguma igreja, ou ter andado com alguns irmãos, mas o fato é que ele vai ficar ali por volta de 10 anos em Tarso. 10 anos que são passados em silêncio. Pensa um pouco. Os primeiros 13, 14 anos de conversão da vida de Saulo não foram muito significativos aos olhos dos homens. Mas Deus estava usando esse tempo para treinar o apóstolo, para trabalhar na vida do apóstolo e ensiná-lo. O principal ministério de Paulo veio depois desses anos, quando ele está em Tarso, quando Barnabé vai até a igreja de Antioquia. Ele vê que a mão do Senhor estava com aqueles, mas Barnabé vai pensar o seguinte: eu não sou o cara para ensinar essas pessoas que são mais intelectuais. E o texto diz lá no capítulo 11, a partir do versículo 12, de que ele vai atrás de Saulo e traz Saulo para trabalhar na igreja de Antioquia com ele. Mas Saulo vem como segundo, porque o texto diz Barnabé e Saulo. No capítulo 13, eles são enviados como missionários da igreja. E no capítulo 14, pela primeira vez, você vai ouvir o nome Paulo e Barnabé. Então começa o grande ministério do apóstolo Paulo. Ele havia aprendido a lição, que é a seguinte: Deus não está interessado em nossa capacidade, tanto quanto está interessado no nosso coração. Qual foi o resultado daqueles irmãos, voltando um pouco, terem saído com ele de Jerusalém? O texto diz, no versículo 31, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. A igreja, depois que o apóstolo Paulo, eles tiram ele da igreja, a igreja cresce e a igreja tem paz. Consegue imaginar isso? Por quê? Porque Paulo era um cristão em que todo o seu zelo, porém na carne, tentando fazer aquilo que ele achava que era correto, ganhar judeus, ele vai se tornar um obstáculo para a igreja. Um obstáculo para a igreja no avanço do evangelho. Ele teve que deixar Jerusalém antes de destruir a igreja.
Eu creio que a experiência de Paulo também pode ser a nossa experiência. Eu não sei quanto a você, mas quando eu olho para essa experiência, como eu me vejo nela. Como eu me vejo Deus trabalhando na minha vida. Após a conversão, nós necessitamos de comunhão, de estarmos com os irmãos, estreitarmos relações, necessitamos de um discipulado, onde nós vamos aprender mais sobre a palavra de Deus, como orar, como evangelizar. Eu não sei qual discipulado, talvez um mega discipulado, um seminário, talvez que eu vá entrar, porém nós necessitamos de humildade. E queridos irmãos, como isso é difícil aprender através da leitura. Muitas vezes a humildade nós vamos aprender com as situações em que nós erramos e como nós erramos. Mesmo querendo fazer o que é certo. Muitas vezes nós erramos. Ainda assim Deus coloca pessoas do nosso lado. Às vezes nós estamos na igreja, no nosso ministério, as coisas não estão indo tão bem, nós ficamos desanimados, porque eu investi tempo, eu achei que o meu tempo investido, o meu dinheiro investido, o meu talento investido ia dar em algo e não dá em nada. Eu fico desanimado. E Deus coloca alguém do meu lado para dizer o seguinte: meu querido, às vezes acontece isso. Louvado seja o Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Alguém que vai caminhar ao nosso lado enquanto nós estamos desanimados. Deus coloca pessoas para nos encorajar. Porque muitas vezes, as situações, ela nos leva a fazer a vontade de Deus na nossa vida. A coisa mais importante na nossa vida é a agenda de Deus para nós. Às vezes Deus me chamou para fazer algo, e eu vou fazer aquilo que Ele me chamou, mas muitas vezes nós tentamos do nosso jeito e no nosso tempo. Foi assim com Moisés, 40 anos, ele sabia que ele era o libertador de Israel. Quando Estevão está contando a história dele, no capítulo 7 de Atos, ele fala assim: Moisés, ele achava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria livrar por intermédio dele. Ele sabia que ele era o libertador, mas ele foi na carne, e o resultado, 40 anos de deserto. 40 anos depois, Deus fala assim: Moisés, venha. Ele fala: eu não vou não. Mas ele foi. E que diferença quando alguém fala, eis-me aqui, cheio de si, ou quando alguém fala, eis-me aqui, totalmente dependente de Deus e vazio. E muitas vezes Deus vai nos colocar na obscuridade. Ele vai nos afastar, Ele vai nos levar para longe, para nos ensinar a cumprirmos a sua vontade. Ele nos treina. E talvez muitos aqui podem estar no deserto, no treinamento de Deus. Talvez de situações que vocês procuraram fazer o que era certo. Como eu já disse, dedicaram tempo, dedicaram dinheiro, dedicaram talento. Mas Deus está dizendo, é do meu jeito e não do seu jeito. E Ele nos treina na obscuridade. Talvez é o lugar em que muitos de nós nos encontramos. Muitas vezes achamos que somos os salvadores da pátria. Que algum ministério precisa de mim. Como se Deus precisasse de mim. Deus não precisa de ninguém. Ronaldo Lidório, eu tive a oportunidade de, algumas semanas atrás, o curso da APMT de missões da nossa igreja, ele tem acontecido nesses últimos 2 meses na nossa igreja lá em São Paulo, no centro, porque a igreja que acontece o curso está com muitas dificuldades, porque a Cracolândia está em frente à igreja Presbiteriana Unida, ali no centro de São Paulo. E o Ronaldo Lidório, uma das coisas que ele mais dizia era o seguinte: enquanto nós vamos, Deus vai trabalhando em nós. Mas eu preciso ter muito claro que Deus não precisa de mim, mas Ele está trabalhando
na minha vida, enquanto Ele me coloca no ministério. Muitas vezes nós achamos que nós somos salvadores da pátria. Mas, quando a igreja saiu com o apóstolo Paulo, o texto diz que a igreja teve paz e a igreja crescia. A humildade nos faz aprender que dependemos de Deus conforme a agenda dele. Isso me faz lembrar da história que o Ronaldo Lidório nos contou enquanto ele estava entre os concombas. Não havia nenhum convertido ainda na tribo. E ele pregava para todos os lados, e ele diz que enquanto ele pregava, um feiticeiro chamado Mebá, feiticeiro e guardava alguns ídolos também, sempre seguia ele contradizendo o que ele pregava. Ele começava a pregar, então esse feiticeiro chegava diante das pessoas e dizia: não acredite não, esse Jesus não é Deus não, e citava o Deus que ele era guardião. E aonde o Ronaldo ia, aquele homem ia atrás. Só que ele conta que ele não havia percebido que enquanto ele pregava, aquele homem estava ouvindo o evangelho. E certo dia, ele estava dentro de sua casa tomando banho, quando ele viu um alvoroço, todos estavam correndo para o centro da aldeia, então ele saiu rapidamente para ver o que estava acontecendo, e esse Mebá estava debaixo de uma árvore. E diz que ele gritava e pulava, e o Ronaldo Lidório fala que dava para ver as veias do pescoço daquele homem, de tanto que ele gritava. E ele achou que inicialmente era algum ritual, ou alguma possessão, e ele gritava o seguinte: agora eu sei, agora eu sei. E o seu filho então perguntou para ele: o que você sabe? E ele respondeu o seguinte: agora eu sei que Deus é poderoso, Ele me ama e será a minha salvação eterna. E ele conta que em uma explosão, Ronaldo Lidório dizendo com suas palavras, o evangelho em uma explosão de poder divino entrou na mente, no coração e na história daquele homem, e com ele vieram a Cristo toda a sua família formada por sua esposa e 11 filhos, e assim nasceu a igreja naquela tribo. E ele vai terminar dizendo assim: era Deus me ensinando que pessoas se convertem e igrejas nascem pelo seu poder e para a sua glória. Por quê? Porque esse homem se converteu sozinho. Não enquanto ele pregava, não enquanto ele estava diante das pessoas, mas aquele homem entendeu sozinho e se converteu sozinho ao evangelho. Deus não precisa de nós. Nós precisamos de humildade, nós precisamos caminhar dependendo de Deus, conforme a agenda de Deus. Queridos, essa é a história de uma conversão. E eu creio que essa é a história da sua conversão e da minha conversão. E eu pergunto para você, em qual fase você se encontra? No início, talvez novos conhecidos, nova comunicação, novo propósito, o fardo do evangelho, um novo poder, ainda tudo é muito novo, ou você já está na caminhada, talvez aprendendo mais profundamente, talvez na obscuridade, talvez no deserto. Em qual parte você se encontra dessa história? Mas sabe o que é gostoso? É que quando Deus nos tira do mundo, e Ele nos traz para a família da igreja, Ele nos dá uma conversão, Ele nos dá um novo propósito de vida, a palavra de Deus diz que Ele começa a trabalhar na nossa vida. Filipenses 1, capítulo 6, vai dizer o seguinte: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos em obras. Estamos sendo trabalhados nessa caminhada. Onde você se encontra? Tem muito crente magoado,
Mas eu creio que o crente magoado, quem precisa ser trabalhado é o seu coração acima de qualquer coisa. Tem muito crente magoado com os ministérios da igreja, porque eu estava indo tão bem, algo aconteceu. Talvez Deus está trabalhando no seu coração humildade. Ele não desiste de nós. Nós cantamos agora há pouco que nós vamos até o fim, nós vamos caminhar com Cristo, mas essa caminhada não vai ser uma caminhada só de glórias e vitórias, mas vai ser uma caminhada de luta, em que o nosso coração vai sendo forjado. Deus vai trabalhando na nossa vida, Deus vai nos formando conforme o caráter de Cristo. E talvez a minha vida precisa de perdão, talvez a minha vida precisa de amor, talvez eu conheça o Evangelho muito, muito bem, mas eu não amo os irmãos que estão à minha volta. Talvez eu saiba o que é o perdão, mas eu não quero perdoar. Ou eu tento brigar com Deus e dizer, não precisa, precisa sim. E a minha vida não anda, está travando. E eu posso dizer algo para você. Quando eu era criança, eu dizia para minha mãe assim, mãe, você me ama? Ela dizia, sim, eu te amo. Então me tira da escola. Só que a gente faz isso com Deus. Não, Deus é amor. Deus não vai fazer eu ficar de frente com aquela pessoa e dizer para ela, eu te perdoo. Deus nunca vai fazer isso comigo. É isso que Deus quer. Porque senão a gente vai repetindo toda a prova, enquanto eu não me levantar e falar. Às vezes, eu tenho pregado lá na igreja sobre 1 João. E 1 João, o tempo todo ele está falando de amor. Você não vai acordar amanhã? Eu vi um pequeno vídeo do Dr. Drauzio Varela falando assim, eu acordo toda manhã disposto, com ânimo. Mentira, né? Ninguém acorda, tem que acordar e pronto. Você não vai acordar amanhã falando assim, nossa, eu preciso amar, eu preciso perdoar, nossa, que dia perfeito. Isso nunca vai acontecer na sua vida, nunca. A não ser que você fale, eu vou fazer porque Deus pediu. Eu vou fazer porque essa é a vontade de Deus. Queridos, enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando na nossa vida. E se você está aqui entre nós hoje, você ainda não é um cristão, você é alguém que diz e que pensa que a sua vida não pode mudar de maneira nenhuma, lembre-se, Cristo converteu Saulo de Tarso, que a Bíblia chama de o pior, ou seja, o principal dos pecadores. E se ele converteu o principal dos pecadores, ele também pode converter o seu coração e transformar a sua vida.